Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa temático. Nosso tema hoje é xícara. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante e fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 406 gramas. Na largura ficou com 45 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 96 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. É o desenho de uma xícara. Eu gostei bastante. Espero que gostem o quanto eu gostei. E para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui uma carreira com 3 pontos altos, 4 contando com as correntes, tombado, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, a última carreira é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês, vocês são criativos. Porém, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu fiz o desenho da xícara em um lado, numa ponta, e na outra ponta. Aí fica a critério de vocês, caso queiram fazer outro no meio, fica a critério de vocês. Eu quis fazer assim. E gostei bastante do resultado. Espero que gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 72 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 72 correntes. Feitas as 72 correntes, vamos marcar a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, tirar as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Fiz aqui a minha primeira carreira, minha carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos num total de 73 pontos altos, porque fizemos 72 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 73 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque as 2 correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes,
pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Vou fazer assim até quase o final dessa carreira. Porém, lá no final, nós vamos copiar os 4 últimos pontos altos. Estes pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira, nossa carreira de quadrados, de ponto rede. Então, eu fiz 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Para esta largura, eu fiquei aqui com 22 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 quadrados. Esta carreira de ponto rede, nós vamos repetir por mais 4 vezes. Nós teremos aqui no início 5 carreiras de ponto rede. Então, já fizemos uma, vamos repetir mais 4 vezes. Como é só repetição, eu vou completar as 5 carreiras, vou fazer mais 4 carreiras e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, já fiz aqui as 5 carreiras de ponto rede, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos começar o gráfico da nossa aula de hoje. Então, já iniciei aqui a carreira, apenas subi com 2 correntes e copiei os 3 pontos altos. Como eu falei, 4 pontos altos em uma ponta. Na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Agora, eu vou copiar aqui 9 quadrados. Então, vou fazer as 2 correntes e no ponto alto, copiar o ponto alto. Aqui eu já copiei um quadrado. Vou copiar o segundo quadrado. Vou fazer assim por 9 vezes. Então, vou copiar os 9 quadrados e já trago para mostrar para vocês. Então, já copiei aqui 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Agora, nós vamos fechar com pontos altos 6 quadrados. Então, aqui são 2 correntes. Eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o ponto alto da carreira anterior. No próximo quadrado, novamente, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. 1, 2, e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui nós já fechamos 2 quadrados. Eu vou fechar no total de 6 quadrados. Vou fechar os 6 quadrados e vou copiar os quadrados restantes da outra ponta. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, já completei aqui esta carreira. Eu fiz aqui os 4 pontos altos, aí aqui nesta ponta eu copiei 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Fechei no meio 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E copiei os quadrados restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Copiei aqui os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei aqui a carreira porque apenas copiei. Copiei aqui os 4 pontos altos e copiei 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Porque nós vamos fechar estes 3 quadrados antes dos pontos altos. Então, novamente, são 2 correntes. Nós vamos colocar 2 pontos altos em cada quadrado. Então, já fechei um. Vou fechar o segundo quadrado, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. Fechei o segundo, vou fechar o terceiro quadrado e vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Eu vou fechar 3 quadrados em uma ponta e 3 quadrados na outra. Então, eu fechei 3. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, vou fechar os 3 quadrados após os pontos altos e copiar os quadrados restantes. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira. Copiei os pontos altos. Aqui nesta ponta, nós vamos copiar 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou fechar 3 quadrados. Então, eu vou fechar 3 quadrados de um lado dos pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar os 3 próximos quadrados após os pontos altos. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Então, nesta carreira, nós apenas fechamos 3 quadrados antes dos pontos altos,
copiamos pontos altos da carreira anterior e fechamos 3 quadrados após os pontos altos. Copiamos os quadrados restantes e os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei aqui a carreira, porque apenas copiei os pontos altos e os quadrados. Na carreira anterior, nós fechamos 3 quadrados antes dos pontos altos. Agora, nós vamos fechar apenas 2. 2 quadrados deste lado, 2 quadrados do outro lado e copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, eu vou fechar 2 quadrados antes dos pontos altos. Um quadrado, 2. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior e vou fechar 2 quadrados após os pontos altos. Copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago. Encerrei mais uma carreira. Então, aqui a única diferença que eu fiz foi fechar 2 quadrados antes dos pontos altos e 2 quadrados após os pontos altos. Copiar os pontos altos da carreira anterior e os quadrados restantes copiar e os 4 últimos pontos altos em uma ponta e na outra também somente copiar. Vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, copiei os pontos altos e os quadrados. Aqui em cima destes pontos altos, eu vou copiar 16 pontos altos. Então, eu copiei 1, 2, 3, 4, vou copiar um total de 16 pontos altos. Então, eu copiei aqui 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, aqui neste meio, eu vou abrir 6 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Abrir um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 quadrados. Vou fazer assim por 6 vezes. Vou abrir 6 quadrados, lá na outra ponta vai restar 16 pontos altos, eu vou copiar os pontos altos e copiar os quadrados restantes. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira, copiei os 4 pontos altos e os 2 quadrados deste lado. Vou copiar aqui 16 pontos altos. Aqui no meio, vou abrir 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deste lado, novamente, vai restar 16 pontos altos. Eu vou copiar os pontos altos, copiar os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei a carreira, copiando os pontos altos e os quadrados. Chegamos em cima dos pontos altos. Aqui neste início, eu vou abrir um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Agora, eu vou copiar aqui 7 pontos altos. Copiei aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, aqui no final dos pontos altos, eu vou abrir 2 quadrados. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei 7 pontos altos e abri 2 quadrados no final dos pontos altos. Agora, aqui eu vou preencher estes quadrados com pontos altos, somente preencher. Então, são 2 correntes e vou colocar 2 pontos altos. Já fechei aqui um quadrado, vou fechar os 6 quadrados, e aqui deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Vou abrir 2 quadrados aqui no início, copiar 7 pontos altos, e abrir um quadrado aqui nesta ponta, no final dos pontos altos. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Completei mais uma carreira, copiei os pontos altos e os quadrados da carreira anterior. Abri um quadrado em cima dos pontos altos aqui no início, copiei 7 pontos altos e abri 2 quadrados aqui no final dos pontos altos. O que eu fiz deste lado, eu repeti deste, apenas inverti. Então, aqui eu abri 2 quadrados aqui no final dos pontos altos. Aqui deste lado, eu abri 2 quadrados no início, mas o que eu fiz aqui, apenas copiei deste lado. E nos quadrados do meio, fechei os 6 quadrados com pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira.
Já iniciei aqui mais uma carreira, copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior. Em cima dos pontos altos, eu abri 2 quadrados, copiei o próximo quadrado. Então, nós ficamos aqui deste lado com 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, chegamos próximo aos pontos altos. Fechar este quadrado, quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar este quadrado, copiar este, abrir quadrados aqui e copiar os quadrados restantes. Vou completar esta carreira e já trago. Finalizei mais uma carreira. Copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior. Aqui em cima dos pontos altos, abri 2 quadrados, copiei aqui o primeiro dos 2 quadrados da carreira anterior. Copiei o primeiro quadrado, fechei o outro quadrado com pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior e deste lado fiz a mesma forma, apenas fechei o quadrado após os pontos altos. E abri quadrados no restante, copiei os quadrados restantes e abri 2 quadrados em cima dos pontos altos. O que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos copiar os pontos altos, os quadrados. A única diferença é que vamos fechar o quadrado antes dos pontos altos e o quadrado após os pontos altos. Copiar os pontos altos da carreira anterior. Para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer essa carreira e já vou trazer essa carreira pronta. Só vou fechar um quadrado antes dos pontos altos e um quadrado após os pontos altos e copiar os pontos altos da carreira anterior. Pronto, mais uma carreira finalizada. Fiz o que eu havia dito, apenas fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados de um lado e do outro e os pontos altos. Observem que no nosso desenho, nós vamos formar aqui uma xícara. No nosso desenho, de um lado tem menos quadrado que do outro lado. A alça da nossa xícara, nós vamos formar do lado que tem mais quadrados. Então, aqui neste meio, nós vamos somente, daqui para frente, somente copiar os pontos altos. O nosso desenho será apenas de um lado, do lado que tem mais quadrados. Aqui nós vamos formar a alça da nossa xícara. Para a nossa próxima carreira, eu vou copiar os pontos altos, copiar os quadrados e fechar 2 quadrados antes dos pontos altos. Então, vou fechar estes 2 quadrados e o restante vou apenas copiar. Então, eu vou fazer mais esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira finalizada. Como eu falei para vocês, a única diferença que eu ia fazer nesta carreira, a única alteração, seria onde tem mais quadrados. De um lado nós temos mais quadrados, de outro nós temos menos. Então, do lado que nós temos mais quadrados, nós vamos fechar 2 quadrados antes dos pontos altos. Então, eu fechei aqui os 2 quadrados e somente copiei os pontos altos da carreira anterior. Nesta parte, nós não vamos mexer, vamos só copiar até o final os pontos altos. Só vamos fazer alteração deste lado. Aqui nós vamos iniciar a alça da nossa xícara. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei a carreira, copiei os pontos altos e os quadrados da carreira anterior. Observem que aqui nós chegamos nos 2 quadrados que nós fechamos, o quadrado da nossa alça. Vou fechar um quadrado antes dos pontos altos. Então, vou fechar este quadrado, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. Vou copiar 4 pontos altos. Então, já copiei 1, vou copiar 2, 3... 4 pontos altos. Então, em cima dos pontos altos, eu copiei 4 pontos altos. Vou abrir aqui um quadrado, 2 correntes, vou pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Agora, eu vou copiar os pontos altos restantes, os quadrados, e finalizar esta carreira. Encerrei mais uma carreira. Copiei os pontos altos, os quadrados da carreira anterior. Fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei aqui 4 pontos altos, no início dos pontos altos, abri um quadrado após os 4 pontos altos. E aqui somente copiei os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, eu vou novamente fechar este quadrado antes dos pontos altos, copiar estes 4 primeiros pontos altos e abrir
um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Copiar este quadrado e copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, eu vou fazer esta carreira e já trago a carreira pronta para vocês verem. Encerrei esta carreira. Aqui, nós ficamos com 3 quadrados nesta ponta, apenas 3. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui no final deste grupo de pontos altos. Copiei o quadrado da carreira anterior e aqui nessa ponta, como eu falei, apenas vamos copiar. Aqui nós não vamos mexer mais, apenas copiar carreira a carreira. Eu estou preferindo trazer a carreira já pronta para não ficar muito repetitivo no vídeo. É somente preencher os quadrados com pontos altos. Agora, eu vou repetir mais uma vez desta carreira. Da mesma forma que eu fiz esta carreira, vou repetir mais uma vez. Vamos ficar aqui com 2 carreiras iguais. Vou copiar a próxima carreira e já trago. Pronto. Apenas copiei o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos copiar os pontos altos e aí nós vamos ficar aqui apenas com 2 quadrados. Eu vou fechar este quadrado, copiar os 4 primeiros pontos altos, abrir um quadrado aqui nesta ponta, copiar os 2 quadrados restantes e o restante apenas copiar. Só vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. E vou repetir esta carreira, que eu vou fazer mais uma vez. Então, nós vamos ficar com 2 carreiras iguais. Eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Eu estou preferindo fazer assim, para o vídeo não ficar tão longo, porque senão fica muito longo e muito cansativo. Mas eu tenho certeza que vocês estão conseguindo entender. Então, eu vou fazer essas 2 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei mais 2 carreiras. Como eu falei aqui no início, nós íamos ficar somente com 2 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos e abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. A segunda carreira, apenas copiei o que eu havia feito nesta primeira carreira. Então, aqui na nossa alça, na primeira carreira, nós ficamos com um quadrado aberto, depois 2 quadrados, 2 vezes, 2 carreiras, 3 quadrados, 2 carreiras também. Então, uma de 1, 2 carreiras de 2 quadrados, 2 carreiras com 3 quadrados abertos aqui no meio. A nossa próxima carreira, eu vou iniciar aqui com pontos altos e vou fechar tudo com pontos altos, até esta ponta. Então, eu vou copiar estes pontos altos, fechar estes quadrados com pontos altos e copiar os pontos altos restantes. Vou fazer mais esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira finalizada. Como eu havia dito, eu ia fechar tudo com pontos altos. Então, eu copiei os pontos altos da carreira anterior, nos quadrados fechei com pontos altos. Então, comecei aqui com pontos altos, encerrei aqui com pontos altos. Copiei os 2 quadrados deste lado e os quadrados restantes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei aqui a carreira, porque apenas copiei os pontos altos e os 2 quadrados restantes. Vou abrir aqui em cima dos pontos altos, aqui no início, um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Agora, eu vou copiar aqui 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, eu abri um quadrado aqui no início e copiei 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer até a outra ponta uma carreira de ponto rede. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. Vou fazer estes quadrados até a outra ponta. Lembrando que lá na outra ponta, vou copiar os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago. Finalizei mais uma carreira. Copiei os pontos altos, os 2 quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos. Copiei 7 pontos altos e fiz até a outra ponta uma carreira de ponto rede dos quadrados. Apenas quadrado, 2 correntes, pulando 2 pontos altos, copiando o terceiro ponto alto. Agora, a nossa última carreira, para completar a nossa xícara, eu vou fazer
copiar os pontos altos, estes quadrados. Abrir aqui em cima 2 quadrados, copiar estes quadrados, e eu vou fazer pontos altos apenas deste quadrado até este, apenas para fechar aqui essa parte da nossa xícara. O restante vão ser só quadrados. Então, eu vou fazer mais esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei a última carreira do gráfico da nossa xícara. Então, eu copiei os pontos altos e os quadrados. Como eu falei, ia fazer apenas pontos altos aqui nesta parte da xícara. Foi o que eu fiz. Então, somente aqui eu fiz pontos altos. O restante ficou tudo com quadrados. Então, finalizamos aqui. Agora, eu vou fazer no meio algumas carreiras de ponto rede. Aí, vocês vão fazer no comprimento desejado. Vou repetir esta xícara lá na outra ponta. Então, nós teremos o desenho do gráfico da xícara de um lado e do outro. Então, vou fazer agora algumas carreiras de ponto rede e vou repetir o desenho da minha xícara lá na outra ponta. Quando fizer isto, quando repetir o desenho da minha xícara, eu trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Quando trouxer, já vou trazer com a última carreira lá de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Pronto, aqui está o meu caminho de mesa finalizado. Então, eu fiz a xícara deste lado, aí fiz carreiras de ponto rede no meio e repeti a xícara novamente do outro lado. Então, assim ficou o nosso desenho. E aqui eu encerrei com 5 carreiras de ponto rede. Nós iniciamos com 5 carreiras de ponto rede e vamos encerrar com 5 carreiras de ponto rede. E a nossa última carreira de pontos altos. Esta xícara, eu fui apenas voltando carreira a carreira. Observem que esta carreira é a carreira de pontos altos que eu fiz apenas aqui em cima da nossa xícara, aqui da boca da xícara, vamos colocar assim. Então, eu só vou copiando carreira a carreira, voltando a xícara. Eu acho que vocês vão conseguir entender direitinho. Por exemplo, esta aqui é a minha primeira carreira, voltando o desenho da xícara. Vou mostrar aqui para vocês. Aquela carreira é esta carreira. Depois, a segunda carreira será essa. A terceira é esta. E assim vamos voltando até encerrar lá no nosso pires. Vou mostrar para vocês o nosso pires. Estas são as últimas carreiras. Aqui é o nosso pires. Se vocês quiserem fazer as 2 xícaras para o mesmo lado, aí fica a critério de vocês. Mas eu preferi fazer assim. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. E aqui na minha última carreira de pontos altos, a única coisa que eu fiz foi trocar a agulha. Eu fiz nosso trabalho todo com a agulha de número 3,5. A última carreira com pontos altos eu fiz com a agulha de número 3, para os pontos altos ficarem bem fechadinhos. Mas aí fica a critério de vocês, caso queiram, pode fazer a última carreira com a agulha de número 3,5 mesmo. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Aqui nas laterais, eu vou fazer apenas uma carreira de pontos baixos. Então, vou fazer aqui uma corrente e em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, eu vou fazer assim nas 2 laterais. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui, eu trago para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Encerrei aqui a carreira nas laterais, 2 pontos baixos em cada espaço. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Novamente, vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2,
3. No mesmo espaço, no mesmo ponto alto, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nossa última carreira em cima dos pontos altos será 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Vou completar esta carreira, finalizar o nosso trabalho, e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. E assim, eu finalizei a minha última carreira por toda a volta. Nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. E em cima dos pontos altos, 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!